Vamos começar mais um webinar aqui da gestão de São Paulo. E hoje vamos apresentar um pouco mais sobre o marxismo e suas duas vertentes aí que a gente vai abordar, que é eu vou estar apresentando a parte de valor-trabalho, o João vai estar falando sobre a escola de Frankfurt, o neomarxismo, e eu vou apresentar, se vocês não nos conhecem, prazer, Victor Tassini, sou coordenador na CFA Brasil, estudante de economia, cofundador do grupo Escafandristas, empreendedor e criptoeducador nas horas vagas. No momento não estamos tendo muitas horas vagas, mas a gente tenta encaixar. O primeiro conceito que eu queria trazer para vocês é sobre a mercadoria, que o Marx ele vai abordar essa parte de mercadoria mais para frente dentro do Capital. A primeira definição que a gente tem é uma definição mais nua e crua, sem a noção dos valores desenvolvidas por ele já, pelo Marx. Então, ele dá umas 3, 4 páginas de explicação bruta sobre valor de uso e valor de troca, e aí ele dá essa definição, que está na página 100 do Capital, na edição da Boitempo, tá? Quem, por meio do seu produto, satisfaz sua própria necessidade, cria certamente valor de uso, mas não mercadoria. Para produzir mercadoria, ele tem de produzir não apenas valor de uso, mas valor de uso para outrem, valor de uso social. Para se tornar mercadoria, é preciso que o produto, por meio da troca, seja transferido a outrem, a quem vai ser servido como valor de uso. Para quem nunca estudou nada sobre Marx, não vai entender bolhufas nenhuma do que é valor de uso, ou até mesmo a questão do valor de troca, que ele foi explicado de maneira interna à interpretação do texto, que é a questão da troca, e a gente vai abordar mais as questões de valor de uso, valor de troca, valor, questões do trabalho, e como que o Marx apresenta isso, e como ele vai traduzir, em partes, o fetichismo da economia diretamente da questão do valor-trabalho, que é que muita gente confunde na teoria marxista, que é o fetichismo ligado a como se fosse a mercadoria, algo atentador para o operário comprar depois da mais-valia, sendo que é algo muito mais simples do que isso, e eu vou estar explicando para vocês. O valor de uso, como informado lá, é uma questão, quando nós temos um produto, por exemplo, um copo. O Marx ele vai olhar para esse copo e vai falar, esse copo aqui eu vou usar ele para beber água, para beber algum líquido, certo? Esse é o valor de uso do copo, ele é imediato, a gente não precisa de algum meio para perceber isso, ele é sensível, você consegue olhar para o copo e falar, realmente, eu consigo beber com isso. E por ele ser percebido diretamente, ser sensível aos sentidos, ele não tem uma construção social, que o Marx vai falar sobre isso, ele não é um produto de uma organização social, então ele é ahistórico, porque ele é comum a todas as formas históricas sociais, porque o Marx ele acredita, necessariamente, que a humanidade ela vem passando por processos históricos, certo? E que cada processo histórico tem as suas especificidades. E quando ele vai tratar da mercadoria, ele vai tratar de um ente específico da sociedade capitalista e nada além disso. Ele vai estar falando especificamente do capitalismo. Durante todo o Capital, ele vai pincelar algumas outras formações históricas, óbvio, mas ele vai tratar especificamente da sociedade capitalista. O valor de uso, ele não determina a forma da mercadoria, porque o valor de uso por si só não diz sobre troca, não diz sobre nada. Então, o valor de uso ele só se diz sobre o próprio objeto. E ele vai ser o suporte para o valor de troca, certo? Tá, mas o valor de troca, o que seria o valor de troca? Porque muitas vezes a gente tenta confundir, a gente é confundido até na escola, achando que o valor de troca, que muitas vezes não é abordado na escola, a gente só fala que, valor trabalho, a mercadoria tem valor e por isso está alienado ao trabalho, só que aqui a gente vai muito mais a fundo. O valor de troca, ele é uma relação quantitativa apenas. A gente vai ter, o Marx usa isso muito no Capital, 20 varas de linho, que você tem uma vara de linho assim, onde os tecelões enrolavam o linho, trocado por exemplo, um casaco. Isso é uma relação quantitativa apenas. Isso é o valor de troca. O valor de troca, ele muda constantemente no espaço. Então, se a gente tem 20 varas de linho, a gente vai ter um casaco. Se a gente tem 40 varas de linho, a gente tem 2 casacos, representando o valor disso. E a gente vai descrever o valor mais para frente. Mas o valor de troca ele vai acontecer apenas na troca, em mais nada. Então, se realiza na troca, o valor de uso se realiza no consumo. Essa é a grande diferença entre os dois.
Agora, para ter valor de uso no capitalismo, primeiro tem que se realizar o valor de troca. Por quê? É muito importante a gente entender que, como isso é uma análise apenas do capitalismo, o valor de troca ele também existe apenas nesse tipo de sociedade. Por quê? O Marx ele vai colocar que a mercadoria ela só vai servir, como eu falei no começo, a outra. Então, quando você é produtor da mercadoria, você produziu a mercadoria, você não vai utilizar ela para consumo próprio, mas sim para colocar ela no mercado e servir a outra pessoa que você não conhece. Ele vai tratar o mercado como um ente impessoal. Então, você vai levar essa mercadoria para ser trocada no mercado, que é um ente impessoal, que é uma coisa, e nesse mercado impessoal ela vai ser trocada, mas você não vai utilizar ela para benefício próprio, que nem uma utilização de uma criação de subsistência e afim. E aí vem a grande diferença. Quando você tem algo sensível para manifestar como algo sensível, não precisa entrar em relação com outra coisa sensível. Isso é meio redundante, mas é importante ser colocado na teoria marxista. Não precisamos confrontar um sapato com uma TV, ou uma televisão com outra coisa para sabermos o seu uso e sua finalidade. Então, a gente vai saber que uma televisão serve para assistir TV e um sapato serve para calçar. E isso mostra a questão do ser ahistórico. Isso não é uma construção histórica que você vai ter nessa finalidade. Se algo se manifesta e se realiza na relação de uma coisa A com outra B, ela tem que expressar algo distinto dessas coisas A e B, mas nelas presente de alguma forma. Essa questão o que tem presente nas duas mercadorias, vou até pegar um exemplo aqui, copo e garrafa, para eles serem trocados. O Marx acredita que tem uma coisa em comum nessas duas mercadorias, no interno de cada mercadoria, para elas conseguirem serem trocadas. E para elas serem conseguidas trocadas, ela tem que ter uma coisa em comum. E aqui a gente vai ter uma exemplificação do valor de troca. O que acontece com o valor de troca? O valor de troca a gente vai ter. Vou até pegar uma outra coisa, porque os dois ali servem para beber. E aí, teoricamente, teria o mesmo valor de uso. Mas um RAID da vida, um SBP, e um copo, eles têm valor de uso diferente. Porém, na troca, eles são igualados. Você só vai trocar mercadorias quando elas são igualadas. Você tem algo igual ao do outro e você consegue trocar. A troca no mercado, ele iguala as mercadorias e desiguala os valores de uso. Ele não se importa com o valor de uso de cada mercadoria. Então, se isso aqui tem uma utilização, whatever. Se isso aqui tem uma utilização, whatever. Mas você vai precisar ter algo em comum no interno dessas mercadorias que vão fazer elas serem trocadas. Para isso, o Marx vai abordar a questão do trabalho, óbvio. O trabalho é o que tem em comum nessas duas mercadorias. Você tem um dispêndio de trabalho para realizar, para ter feito essas duas mercadorias. Mas o ponto principal é que trabalho? Mas qual tipo de trabalho você vai colocar? Não é um trabalho útil e concreto, porque, como a gente falou, tem que ser coisas iguais. E o trabalho útil e concreto disso aqui é diferente do trabalho útil e concreto disso aqui. E aí você vai ter uma questão que ele vai falar que é o dispêndio genérico de músculos, energia e cérebro. A forma como este trabalho é socialmente igualado é o trabalho abstrato. O trabalho abstrato a gente vai abordar mais para frente, é uma questão meio xadrez 5D, mas é interessante. O trabalho concreto, como eu falei ali, ele define como particular algo do vidraceiro, do marceneiro, quando vai fazer uma mesa, ou algo mais específico industrial, quando vai fazer esse RAID. E universal. Como assim universal? Ele é comum a todas as formas históricas de produção. Em todo momento da história teve trabalho concreto. Até hoje nós temos trabalho concreto, de acordo com Marx, e sempre vai ter. O ser humano sempre vai estar utilizando o trabalho concreto para criar coisas. Ele é histórico, independente das formas de organização social. Universal, ele fala que está presente em tudo, e é histórico aqui, não depende da história. Isso sempre teve dentro da sociedade humana. E não social, ele é determinado tecnicamente, não socialmente, como trabalho genérico, trabalho abstrato, genérico, como eu falei antes, que ele vai até tratar como uma geleia de trabalho dentro dos textos do Capital. E aí a gente vê a definição de trabalho abstrato, que é muito importante vocês entenderem isso aqui. Muito importante. Por quê? Grande parte dos erros da teoria marxista vem dessa contradição que a gente tem de trabalho concreto com trabalho abstrato, tá? Por quê? A confusão ela vai ser gerada no seguinte: a gente tem dois tipos aqui de trabalho que eu coloquei: trabalho fisiologicamente igual
que ele vai se caracterizar como um dispêndio de energia humana enquanto tal, independentemente de formas determinadas de trabalho. O que acontece? Por exemplo, nós temos uma casa a ser construída, uma família de 7 pessoas, vamos construir uma casa, certo? O patriarca da família, a matriarca da família, eles vão se juntar para calcular, porque eles precisam saber quanto tempo a família vai gastar em 30 dias, por exemplo. A gente vai construir essa casa em 30 dias, trabalhando 7 horas por dia. Isso foi calculado por uma pessoa, não por um ente impessoal, que é o mercado. Foi calculado por alguém, foi administrado e distribuído as tarefas para uma pessoa conhecida, reconhecida e feita de uma maneira direta, não de uma maneira indireta, que é outra questão do trabalho social, do trabalho abstrato, que ele é socialmente igualado na forma específica que é adquirido numa economia mercantil. O que acontece? Quando você tem a distribuição de trabalho dentro do mercado impessoal, você vai ter uma questão em que, quando a gente viu que os trabalhos são igualados, certo? Porque ali a gente viu que as mercadoria 1 e mercadoria 2 são igualadas porque tem um ente que traz essa igualdade dentro de cada mercadoria, que é o trabalho. O trabalho comum, ele é jogado fora junto com o valor de uso ali na questão. Então, ali você está igualando algo que não é igualado, porque o valor de uso ele é descartado, assim como o trabalho concreto útil. Ali você vai ter um trabalho que eles vão ser igualados para a mercadoria ser trocada de uma maneira genérica que o mercado vai fazer. Então, você tem a seguinte diferença: o trabalho concreto, que é o único elemento passível de ser afetado quantitativamente, como mais ou menos eficiente, mais ou menos produtivo ao longo do tempo. O que isso quer dizer? O trabalho concreto, você pode ter um aumento da produtividade nele, você pode ter que o trabalho concreto de uma pessoa para produzir isso aqui, vamos lá, 2 garrafas dessa é 1 hora, e se ela melhorar a técnica, melhorar as questões produtivas dela, ela vai produzir 4 em 1 hora, certo? No trabalho abstrato, não existe essa questão de produtividade, porque tem uma mera igualação de horas de trabalho apenas, que vão ser dispendidas, porque ali você vai ter a igualação quantitativa na troca, que é a relação, como eu falei, vamos voltar à questão do linho, 20 varas de linho e um casaco. Se aumentar a produtividade aqui e o trabalho concreto dessa mercadoria, você vai ter 40 varas de linho, e aqui você vai ter que igualar ela de novo com 2 casacos, para eles conseguirem ser escambiados. Então, toda vez que você vai aumentar o trabalho concreto, isso não vai importar no valor de troca, porque sempre do outro lado, quando for igualado, ela quantitativamente vai igualar por questões de hora do outro trabalho também. Então, você vai ter uma questão de igualação, não do trabalho concreto, mas sim do trabalho abstrato. É uma relação meio complicada, depois se vocês quiserem a gente pode parar um pouco para destrinchar um pouco mais, mas eu tentei enxugar o máximo possível disso, porque o Marx leva uma dissertação bem a fundo de algo que eu consigo ver como mais simples, que é literalmente você olhar para aquela relação de troca e perceber que o mercado vai trazer uma igualação genérica dessas questões, porque pela questão da troca e da igualação dos produtos. E a gente vai mostrar isso um pouquinho, vai mostrar isso melhor mais para frente. E até aqui a gente falou apenas do valor de troca e do valor de uso. A gente não falou da coisa em comum que tem dentro de cada mercadoria, do que é inerente a elas, como o Marx fala. É o que está objetivamente no interior de cada mercadoria, que é o valor. Ele é mediato. A gente falou que o valor de uso é imediato, quer dizer que ele não tem um mediador para isso. Já o valor, ele tem um mediador, que ele é o produto das relações sociais. O valor só existe na sociedade capitalista por causa do mercado, por causa dessa questão de produção, de você produz um... Opa, alguém libera aí? Tudo certinho com a apresentação? Só para conferir, porque eu tô... Tranquilo, Vitor. Pode ficar sossegado que se der alguma merda, eu tô aqui na contenção para te avisar. Fechou, então. Só aproveitando que você interrompeu o trem de raciocínio, tem algumas perguntas aí. A hora que você se sentir confortável para... vou responder perguntas, você avisa que eu vou te passando. Tranquilo. Aí, no final, a gente
faz um hangoutzinho, beleza? Um hangoutzinho, a gente faz uma rodada de perguntas. Como ele é imediato da produção, ele é produto das relações sociais, ele só vai existir com o valor de troca, porque vocês vão ver mais para frente que o valor de troca ele faz parte inerente do valor. Então ele vai precisar dessas relações, dessa relação social para ser produzido. Ele é suprassensível, diferente do valor de uso, que ele é sensível aos nossos olhos, aos sentidos, você consegue observar. O valor ele não é observado. Eu gosto muito do comentador que eu utilizei bastante, que é do canal Orientação Marxista. By the way, parabéns a ele, é o melhor canal sobre marxismo que eu já vi. Ele não fica falando lorota política pra caramba, assim, apesar de, né, ser um canal literalmente de esquerda, mas ele trata uma questão bem direta do Marx. Achei muito bom e recomendo. O valor você não consegue enxergar ele de uma maneira por observações na natureza, a não ser por uma questão abstrata. Você abstrair a relação social e olhar e perceber essa relação que é o valor. Ele é histórico, porque ele é específico da forma mercadoria capitalista. Então, você vai ter o valor apenas na sociedade capitalista. Você não tem valor em outra sociedade, a não ser a capitalista. E ele existe, como eu falei, objetivamente no interior de cada mercadoria. E a gente vai destrinchar um pouco mais como que funciona essa contradição do valor e valor de uso dentro da mercadoria e como funciona a relação do valor de troca, essas questões. Aqui, o valor de uso e o valor, eles entram numa contradição, mas não numa contrariedade, tá? É uma contradição. Eles estão dentro da mercadoria e eles estão como se fosse disputando o lugar. Porque quando uma pessoa produz uma mercadoria, ela não vai ter a utilização do valor de uso, mas ela vai utilizar aquilo ali como valor na sociedade para fazer uma troca. Depois eu vou mostrar pela forma equivalente daquela mercadoria, que seria o dinheiro, e ao invés de utilizar aquela mercadoria para o valor de uso. Então a gente vai ter uma contradição interna dentro da mercadoria, da relação em que o valor de uso e o valor vão estar internamente na mercadoria. E é o que muitos até comentadores marxistas falam errado, que a mercadoria é valor de uso, é valor e valor de troca. Mas a mercadoria, nos próprios escritos de Marx, ela é valor de uso e valor. Eu vou demonstrar o porquê disso. E aqui a grande dissertação do valor. A substância do valor é o trabalho abstrato. A grandeza do valor é o tempo de trabalho socialmente necessário. Eu esqueci de botar esse socialmente necessário. Perdão. É o tempo de trabalho socialmente necessário, que ele é calculado muito diferente do trabalho concreto útil. E a forma do valor, como você vai observar o valor no mercado, é pelo valor de troca, como eu mostrei lá. Com a relação de troca, você vai conseguir enxergar esse valor. Sem a relação de troca, você não consegue enxergar o valor. E aí vem a diferença. A igualação de diferentes formas de trabalho na economia mercantil, a diferença dos trabalhos, tá? Que a gente falou de valor, mas eu estou falando a diferença dos trabalhos na formulação do valor. A igualação de diferentes formas de trabalho na economia mercantil ocorre através da igualação dos produtos do trabalho enquanto valores. Então, aquilo que eu falei, eles vão ser igualados e a igualação desses trabalhos presentes em cada mercadoria, a igualação de trabalhos presente em cada mercadoria para haver a troca, vai ser a questão do trabalho abstrato. Essa igualação vai gerar a questão do trabalho abstrato para o Marx. E aí, aqui a gente vai começar a falar mais sobre a forma-valor, que ele apresenta no Capital 4 tipos de forma-valor. Forma-valor simples, complexa, até chegar na forma-valor dinheiro. Mas aqui eu vou direto da forma simples de valor para a forma valor dinheiro, para a gente economizar tempo, porque senão, eu ia levar uma dissertação muito grande. Mas se vocês quiserem saber mais dessas formas de valor, elas vão estar no segundo item do Capital, no primeiro capítulo, e lá vai estar descrito as 4 formas de valor, para vocês terem uma noção até um pouco mais aprofundada dessa questão. Não é possível distinguir o valor de uma mercadoria do seu valor de uso. Por isso, temos que expressar esse valor sob a forma de outro valor de uso. Por que acontece? O valor de uso, ele é algo sensível. Tá, Thiago? Você consegue enxergar, você consegue
senti-lo e expressá-lo ele na realidade. O valor, sem mais nada, o valor, ele é uma relação social. Então, você vai precisar de outra mercadoria para expressar o valor nela. Então, você vai precisar do valor de uso de uma mercadoria para expressar esse valor. Então, todas as propriedades da mercadoria, enquanto valor, se apresentam no dinheiro como um objeto distinto dela. Então, a gente vai ter o dinheiro, vou apresentar mais para frente, a gente vai ter o dinheiro como essa forma equivalente que eu vou demonstrar para vocês. Que é aqui, ó, forma simples do valor. Vamos ter 20 varas de linho para ser trocadas por um casaco. Esse um casaco é o que o Marx utiliza como forma equivalente. A forma equivalente, ela dentro da sociedade capitalista, é a forma que troca por ela é comparada com todas as outras mercadorias, o que nós vamos conhecer como moeda. Então, eu já descrevi embaixo de 20 varas de linho por R$1, por exemplo. E aí a gente poderia fazer uma questão, acho até interessante abordar isso aqui, que até os marxistas entendem a inflação melhor do que um keynesiano, porque aqui o marxista vai entender que se eu aumentar o real para R$2 igual 2 varas de linho, na real você não vai ter 20 varas de linho para R$2, você vai ter 10 varas de linho. Então até a descrição marxista para a inflação é mais decente do que a descrição keynesiana. E é muito interessante como essa forma simples do valor se dá. Porque aqui ó, a gente vai colocar, não é possível distinguir o valor, peraí, esse aqui já foi colocado, perdão. Na forma relativa, ela qualitativamente, o valor de uma mercadoria, no caso o linho, se manifesta no valor de uso da outra, que é o casaco. Como eu falei, tá chovendo um pouco, acho que vai ficar um chiadinho aí no fundo, tá bom, rapaziada? Tá tranquilo. Beleza. O valor de uma mercadoria, ela vai se manifestar no valor de uso de outra mercadoria, que é o casaco. Como eu falei, repetindo, algo que é suprassensível, que é o valor, vai se manifestar em algo que é sensível, que é o valor de uso da outra mercadoria. E quantitativamente, mercadoria A e B possuem a mesma grandeza dessa substância em comum, que é o valor. Tá? Vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Na forma simples de valor, como eu falei lá, a gente tem a forma relativa e a forma equivalente dessa mercadoria para ocorrer a troca. O que é importante de se perceber nessa forma relativa e forma equivalente é que, quando essa forma equivalente, que é o dinheiro, quando ela for trocada pela forma relativa, o que acontece? Aqui, no dinheiro, a gente só está procurando o valor de uso dessa mercadoria, a gente só está querendo o que é palpável nela. Então, por isso que um casaco não é bom para ser moeda, de acordo com Marx. Porque você vai precisar dele para ser divisível, para ele não se corroer, não se ferrar com o tempo, ele vai precisar ser uma unidade de conta. Então, como que a gente vai comprar um avião com casacos? Vai comprar uma pilha de casacos do tamanho do meu quarto? Não vai. Então, por isso que o dinheiro, ele vai ser a melhor forma de mercadoria dentro do mercado para ser a própria forma equivalente nessa questão do Marx. E aqui, na forma relativa, ela vai se manter o valor de uso e o valor, tá? E o valor da forma equivalente, ele vai ser negado nessa forma simples de valor, que é a forma de qualquer troca, tá? Para o Marx. A forma simples de valor, para traduzir um pouco mais para vocês, é a forma de qualquer troca para o Marx. E nessa questão, quando o valor é negado na forma equivalente, quer dizer que essa forma equivalente, ela necessariamente ela não está incluído o valor nela, mas ela está só representando o valor na forma relativa. Então, a forma relativa tem o valor trabalho nela, em si, inserido. E a forma equivalente está com o seu valor negado. Essa questão é de extrema importância para o Marx. Por quê? Quando você tem o valor na forma relativa, no produto, ao invés de no dinheiro, vou pegar um cartão de crédito só para exemplificar para vocês, porque eu não tenho uma nota na carteira. Faz questão de mostrar o código de segurança. Pronto.
Nubank salvando. Quando você tem o dinheiro, que ele não tem valor, porque o valor está sendo negado nessa troca, você vai trocar. Essa mercadoria que tem valor de uso e valor, e aqui só tem o valor do dinheiro, o valor de uso do dinheiro, que é o mecanismo do dinheiro, como ele funciona, você tem uma ligeira importância para o Marx, que é? Como a forma equivalente não possui valor, a sociedade capitalista deturpa como essa forma equivalente funciona. E aí que vem o fetichismo da mercadoria. Porque ao invés de nós encontrarmos o valor na forma relativa, você vai ter o valor de acordo com a visão das pessoas dentro da, da sociedade capitalista, que o valor vai estar produzido dentro da forma equivalente. Porque o que acontece? A forma equivalente é a forma que ela é comparada com todas as outras mercadorias dentro do sistema capitalista, tá? E a gente vem com alguns apontamentos importantes sobre a forma equivalente. O que acontece? A gente usou o exemplo do casaco. O casaco aparenta possuir, por natureza, a propriedade de ter valor. Só que ele não tem a propriedade de ter valor. Apesar dele trocar com todas as outras mercadorias, ele só aparenta ter essa propriedade. O valor de uso manifesta o seu contrário, que é o valor. Então, ele vai ter o valor de uso nele, que vai estar expressando o valor na outra mercadoria. O dinheiro, a gente falou do casaco, mas pode ser o dinheiro. Como eu falei, forma equivalente é a questão do dinheiro para o Marx, que é a mercadoria que é comparada com todas as outras mercadorias dentro do mercado. O dinheiro, ele tem o seu valor de uso, ele manifesta, só que ele tem o valor de uso dele e o seu valor negado, e ele manifesta o seu contrário, que é o valor dessa mercadoria, e não dessa aqui. A atividade criadora do alfaiate, a gente falou em linho, mas no caso do criador do SDP, certo? Parece ser, por natureza, a atividade criadora do próprio valor, certo? Só que ela... perdão, alfaiate é a explicação daqui, porque a gente tem o tecelão, que é do linho, e o alfaiate, que é do casaco. Me perdoa. O alfaiate, que é o cara do casaco, da forma equivalente dinheiro, como colocado lá, ele vai aparecer, por ser natureza, como criadora do próprio valor. Só que como nós mostramos na fórmula aqui, o valor de uso, ele se mantém e o valor ele é negado para o Marx, porque você só precisa representar o valor em outra mercadoria com o valor de uso, que é algo sensível, representando algo que é suprassensível. O valor é suprassensível e o valor de uso é sensível. E aí vai aparecer que essa mercadoria que está representando as varas de linho cria valor. O trabalho concreto manifesta o seu contrário, o trabalho abstrato. Então, parece que ela cria o valor, mas ela não é formadora de valor, a forma equivalente. O trabalho social do tecelão ganha forma social unicamente através da magia, da mágica intervenção do trabalho privado do alfaiate. Então, parece que o alfaiate cria, o alfaiate, no caso, como eu falei, do casaco, do dinheiro, da forma equivalente, vai parecer que ele cria o valor da outra mercadoria, mas ali ele só está representando a outra mercadoria. Ele está representando o valor que está presente na outra mercadoria. Tá? Essa daí é a parte de extrema relevância, é complicado de entender. Depois, se vocês quiserem, vamos literalmente abrir uma sessão de dúvidas para essa parte, porque eu sei que pode estar confuso, porque realmente é confuso, é meio xadrez 5D, mas é assim que o Marx mostra o fetichismo da mercadoria, que você tem uma mercadoria que representa o valor na outra, mas que no capitalismo ela vai ser apresentada como valor único, como o grande valor, o único valor que tem é o dinheiro. Tanto que muitos marxistas fazem a seguinte pergunta: tá, 100 reais, qual que é o valor de 100 reais? 100 reais? Como se fosse uma tautologia. O valor de 100 reais é ele ser 100 reais?
ou ele representa um poder de compra, certo? Ou ele representa as mercadorias que são produzidas pelos operários. Esse exemplo é bem elucidante. E aí, a forma relativa, o trabalho somente se verifica como social na forma de trabalho social de produtores privados, tá? Isso, se possível, se existe a mediação de um produto particular que seja ao mesmo tempo geral. Vou traduzir para vocês, tá? Esse produto é o dinheiro. São umas colocações que eu coloquei aí, que elas são, vamos colocar assim, no mínimo confusas, que até eu, quando eu tentei pegar essas colocações para me inspirar de fazer os slides, me deu meio que um nó. Tanto por isso estamos fazendo o webinar. Mas a questão é a seguinte: o trabalho se verifica como social, na forma de trabalho social, de produtores privados. Então, o produtor da mercadoria da forma relativa, que é, no caso, o linho, no meu exemplo, o SBP, ele vai ser como social somente se nós temos uma forma equivalente, o dinheiro, que vai se comparar a todas as outras mercadorias dentro do mercado, para mediar essa troca. E este produto de toda essa formulação é o dinheiro, que, traduzindo para economia, o que Marx não é economista, e os próprios marxistas admitem isso, Marx não é um economista. Traduzindo para economia o dinheiro é o bem mais líquido da sociedade, para vocês pegarem direito. O Marx, ele diz isso aqui como se ele fosse o produto mediador de troca que se compara com todas as outras mercadorias do mercado. É simplesmente uma questão que ele está querendo falar sobre liquidez do dinheiro. Só que ele faz essa questão de comparação por causa da questão do valor de troca. Tá? Não sei se eu confundi mais a cabeça de vocês, mas é a forma mais tranquila que eu vi de exemplificar isso. E esse é literalmente o fim. Não tem, na questão de valor de trabalho, não tem mais o que explicar do Marx. Esse conciso dele, que a gente pode perceber, a partir dessas concepções, Marx vai desenvolvendo ao longo do Capital a sua crítica à economia política. Então, derivando de toda essa questão do valor trabalho, ele vai construindo até o volume 3 do Capital toda a sua crítica à economia política.